Salve família! Antes dos grandes nomes do submundo que você conhece, existia um mentor nas sombras. O homem que não apenas operava rotas, mas que projetou o próprio sistema que mudou o México para sempre. Sua visão? Unificar lideranças rivais em uma organização única e bilionária, controlando toda a cadeia logística. Mas até os arquitetos mais astutos cometem erros implacáveis. Um ato de arrogância selou o destino de todo o seu império. Descubra a história completa de Ernesto Fonseca Carrillo. Mas antes, se você gosta de investigações profundas, deixe seu like, inscreva-se e considere se tornar membro para apoiar o canal. Bora pro vídeo. Para compreender a trajetória de Dom Neto, é preciso primeiro entender as raízes de sua terra natal. Ele nasceu em 1º de agosto de 1930 em Badiraguato, Sinaloa. Embora registros de agências de inteligência apontem o ano de 1942. Mais do que um simples povoado, Badiraguato é um conceito. Conhecida como o berço de Grandes Capos, é um local isolado na Serra Madre Ocidental, onde a escassez era tão profunda quanto seus desfiladeiros. Naquele canto do México, o governo era uma presença distante, quase mítica. A fronteira entre o trabalho no campo e a atividade clandestina sempre foi perigosamente tênue. Desde cedo, Ernesto Fonseca dominou a linguagem da serra, a do silêncio, a da autodefesa e a das plantações ilícitas, que prometiam retornos muito superiores aos cultivos tradicionais de subsistência. Apesar de ter cursado apenas até o 4º ano do ensino fundamental, era reconhecido como um homem de inteligência aguda e grande percepção estratégica. Sua ascensão não foi imediata. Sua trajetória no mercado paralelo começou nos anos 70, operando rotas a partir do Triângulo Dourado em direção ao norte. Ele iniciou sob a mentoria de uma figura influente da velha guarda, Pedro Avilés, o chamado Leão da Serra. Sob essa tutela, Fonseca não apenas dominou o ofício, mas também se conectou com aqueles que se tornariam seus futuros parceiros. Entre eles, 2 nomes se destacavam: um jovem e ambicioso ex-agente policial com visão comercial aguçada, e um rapaz impetuoso com um talento natural para a produção em larga escala. O fim de uma era não veio com a queda do mentor em 1978, durante um obscuro incidente envolvendo as forças de segurança. Na verdade, aquele foi o início. Com o posto de comando vago, seus sucessores, agora agindo por conta própria, estavam prontos para edificar algo de dimensões sem precedentes. Dom Neto, com seu temperamento de veterano, Félix Gallardo, com visão empresarial e trânsito na esfera política, e Rafael Quintero, com o domínio absoluto da produção de erva, formaram a tríade que daria vida à primeira grande coalizão hegemônica da história mexicana. Até mesmo seu apelido, Dom Neto, esconde uma ironia que contrasta com sua fama implacável. Segundo o jornalista especializado Oscar Balderas, a alcunha não derivava de sua seriedade ou astúcia, mas sim de uma suposta semelhança com Neto, um boneco de ventríloco muito popular na época. Há algo de inquietante nisso. O homem que se tornaria uma das figuras mais influentes do mercado clandestino mundial carregava o apelido de um personagem de comédia. Um detalhe que o torna mais humano e, ao mesmo tempo, muito mais intimidador. No final da década de 70, o governo mexicano lançou a Operação Cóndor. Tratou-se de uma ofensiva de grandes proporções para erradicar as plantações no Triângulo Dourado. A operação destruiu milhares de hectares de erva e desarticulou antigas lideranças, mas acabou abrindo espaço para os novos aspirantes a chefões. Com suas operações sob pressão, os capos de Sinaloa buscaram refúgio em um novo reduto, Guadalajara, a capital de Jalisco. Naquela época, Guadalajara era uma metrópole tranquila, um centro de negócios onde setores da elite e da esfera pública estavam dispostos a ignorar certas atividades em troca de incentivos financeiros. Foi nesse cenário que Dom Neto e seus aliados tiveram uma ideia que mudaria o jogo.
Em vez de disputarem rotas e territórios entre si, por que não se unir? A visão deles foi disruptiva para a época: criar uma federação. O objetivo era unificar todos sob uma única bandeira, controlando cada etapa do processo, desde o cultivo nas serras até a entrega final em grandes centros como Los Angeles ou Chicago. Dessa forma, nascia o Cartel de Guadalajara, a primeira estrutura corporativa do mercado clandestino mexicano. Aquilo não era apenas um grupo comum, era uma verdadeira corporação. A estrutura era bem definida. Um dos sócios atuava como o diretor executivo, a mente estratégica que articulava acordos com figuras do alto escalão político. O outro era o gênio por trás da logística de produção em massa. E no centro de tudo, Dom Neto, o veterano e conselheiro, ocupava o posto de diretor de operações. Ao contrário de seus parceiros, que apreciavam a ostentação pública, Fonseca cultivava um perfil mais reservado e estratégico. Enquanto os outros exibiam seus recursos, ele construía uma imagem de poder silencioso. Chegou a investir em influenciar a narrativa da imprensa, garantindo que histórias o apresentassem como um empresário respeitável e um benfeitor da sociedade. Mas, por trás dessa fachada, havia um apreço pelo glamour e pelas relações com grandes nomes do entretenimento. Relatos de sua equipe de segurança detalham, por exemplo, um envolvimento com a famosa intérprete Lucha Villa, a quem ele presenteava com joias raras, como esmeraldas e braceletes de alto valor após seus encontros. O verdadeiro salto estratégico ocorreu quando o mercado de insumos refinados explodiu globalmente. As organizações do Sul precisavam de rotas alternativas e seguras para alcançar o mercado norte-americano. Foi então que o sócio com visão empresarial da coalizão negociou um acordo sem precedentes na história. Em vez de cobrarem apenas uma taxa de pedágio pelo uso de suas rotas, eles exigiram algo muito mais valioso: o pagamento em mercadoria. Eles passaram a reter uma porcentagem altíssima de cada remessa, que, segundo relatos da época, chegava a 50% do volume transportado. Praticamente da noite para o dia, o Cartel de Guadalajara deixou de ser um exportador de produtos agrícolas ilícitos para se tornar o maior centro de distribuição logística de substâncias refinadas do planeta. Dom Neto foi a peça motriz dessa engrenagem. Ele não apenas supervisionava a operação, como também atuava como mentor de uma nova geração. Entre seus pupilos estava um sobrinho jovem e atento, que aprendia rapidamente os segredos do setor e que futuramente viria a ser um dos nomes mais conhecidos da história mexicana. Dessa forma, Dom Neto estava treinando seu sobrinho Amado Carrillo Fuentes, que anos mais tarde se tornaria uma das figuras mais procuradas pelas agências internacionais. Enquanto isso, propriedades como o Rancho Búfalo, um complexo monumental em Chihuahua, entravam para a história. Relatos da época descrevem como milhares de trabalhadores rurais atuavam ali em condições extremas e degradantes. Esse cenário desconstruía, por completo, a imagem de patrão benevolente que certas narrativas tentavam promover. A eficiência da produção mascarava uma realidade humana severa. Em 1982, o nome de Ernesto Fonseca Carrillo já figurava com destaque nos radares das autoridades mundiais devido a complexas operações de movimentação financeira irregular. O cerco começava a se fechar. No entanto, as lideranças do grupo ainda se sentiam blindadas dentro de seu reduto de influência. Eles acreditavam estar além do alcance da lei, envoltos em uma sensação de invencibilidade. Mas era exatamente essa confiança excessiva que estava prestes a colocar todo o império em risco. Todo império possui um ponto de inflexão, um ato de excessiva confiança que acaba por desencadear sua ruína. Para o Cartel de Guadalajara, esse momento teve um nome: Henrique Kiki Camarena. Camarena era um especialista em inteligência de origem mexicana. Sua aparência e seu domínio fluente do idioma permitiram que ele realizasse o que parecia impossível: infiltrar-se nos escalões da organização. Foi graças ao trabalho de inteligência de Camarena que as forças de segurança localizaram e desarticularam o Rancho Búfalo em 1984. O prejuízo financeiro para o grupo foi astronômico. No entanto, para as lideranças do grupo e seus aliados, aquilo não foi visto apenas como uma operação oficial. Seus maiores sócios, os políticos mexicanos e a CIA,
Temiam que o agente soubesse da participação deles em toda a cena do contrabando no México. Camarena havia cruzado uma linha considerada intocável. A reação do grupo foi visceral e, sob o ponto de vista estratégico, extremamente imprudente. Eles decidiram responder de uma forma que mudaria para sempre as relações diplomáticas entre as nações e selaria o destino da organização. Em 7 de fevereiro de 1985, em plena luz do dia, o curso da história foi alterado. O agente Henrique Camarena foi raptado em Guadalajara por agentes locais que atuavam em conluio com a organização. Junto a ele, também foi levado seu colaborador e piloto, o mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ambos foram encaminhados a uma residência na rua Lope de Vega, de propriedade de Rubem Zuno Arce, filho de José Guadalupe Zuno, ex-governador de Jalisco, que governou o estado entre 1923 e 1926. O que ocorreu naquele local, durante mais de 30 horas, tornou-se um dos episódios mais sombrios dos registros de inteligência. Baseando-se em depoimentos que vieram a público posteriormente, sabe-se que Camarena foi submetido a métodos de interrogatório extremamente severos. De acordo com investigações, o objetivo da cúpula não era apenas extrair o que o agente sabia sobre o cartel. Havia uma camada mais profunda. Eles queriam descobrir a extensão do conhecimento de Camarena sobre o envolvimento da CIA nas operações logísticas da organização. A implicação direta de Dom Neto foi ratificada por sua condenação judicial. Relatos de testemunhas da época e de antigos oficiais que colaboraram com a justiça afirmam que ele estava presente durante momentos cruciais do interrogatório. Em produções documentais recentes, um antigo condutor de Dom Neto, que atuava na segurança local em Jalisco, detalha sua presença no cenário. Anos mais tarde, o próprio Fonseca admitiria ter estado na residência da rua Lope de Vega, embora tenha tentado se distanciar das ações mais severas, alegando que se sentia contrariado pela brutalidade dos métodos utilizados. Entretanto, para os historiadores e para o sistema judiciário, o impacto de sua presença é definitivo. Os tribunais concluíram que ele ocupava um lugar de destaque na mesa onde o destino do agente Camarena foi selado. Sua participação não foi apenas presencial, mas de autoridade dentro da hierarquia do cartel. Um mês depois, os corpos foram localizados. O fim trágico de um representante federal estadunidense não foi tratado como um incidente comum. Foi interpretado como uma afronta direta à segurança nacional. A reação da mídia foi de profunda indignação, levando as relações diplomáticas com o México a um estado de crise sem precedentes. A fronteira foi virtualmente bloqueada, exercendo uma pressão política insuportável sobre o governo mexicano. A diretriz vinda de Washington era absoluta: localizar os responsáveis, independentemente do custo ou do esforço necessário. Ao cruzar essa linha, o cartel de Guadalajara não havia apenas atingido um indivíduo, eles haviam dado um grande passo errado. Sem saber, os capos da organização haviam disselado o destino de toda a sua estrutura. O que antes era um império sólido, agora estava sob o impacto de uma força impossível de conter. Após o incidente com Henrique Camarena, o antigo santuário da organização transformou-se em uma armadilha sem saída. As autoridades criaram a Operação Lenda, a mais extensa investigação de sua história, com o objetivo de localizar todos os envolvidos. As lideranças, que antes se viam como figuras intocáveis, tornaram-se subitamente fugitivos dentro de seu próprio território. Os chefões tentaram apagar seus rastros. Rafael Caro Quintero foi para Costa Rica, mas acabou interceptado pouco tempo depois. Enquanto isso, Dom Neto, a velha raposa do grupo, buscou abrigo no litoral de Puerto Vallarta. Registros da época sugerem que ele ainda se sentia protegido por sua rede de contatos no alto escalão. Ele acreditava que seus vastos recursos financeiros ainda seriam capazes de garantir sua imunidade e silêncio. Ele estava enganado. O mundo que ele ajudou a construir estava desmoronando, e sua influência já não era suficiente para conter a pressão internacional que avançava sobre ele. Na madrugada de 7 de abril de 1985, as forças de segurança realizaram um cerco estratégico à sua residência. A operação foi cirúrgica e veloz. Relatos da época narram que o veterano despertou
já cercado por unidades do exército. Não houve um confronto cinematográfico. Dom Neto percebeu imediatamente que o tabuleiro havia sido desfeito e se rendeu sem oferecer resistência. As imagens de sua detenção tornaram-se icônicas na história do México. Um homem de idade avançada, com semblante exausto, que ao ser apresentado aos holofotes da imprensa, esboçou um sorriso e fez um gesto de paz e amor com os dedos. Era uma última demonstração de sua personalidade audaciosa, mesmo diante da derrota absoluta. Pelo seu envolvimento nos eventos que abalaram as relações internacionais, ele foi sentenciado a 40 anos de reclusão em solo mexicano. O capo da velha guarda, o engenheiro por trás da primeira grande coalizão hegemônica, havia finalmente saído de cena. O império que ele ajudou a projetar nunca mais seria o mesmo. Para um homem habituado ao comando absoluto, o cárcere deveria representar o fim. No entanto, nos primeiros anos, Dom Neto tentou recriar seu domínio mesmo atrás das grades. Relatos da época descrevem como ele utilizou sua vasta reserva financeira para adquirir privilégios, desde refeições vindas de restaurantes sofisticados até a manutenção de uma pequena rede de internos a seu serviço. Contudo, esse estilo de vida cobrou seu preço e o tempo foi implacável com sua saúde. O antigo líder foi diagnosticado com uma série de condições severas, incluindo problemas oncológicos, artrite avançada e uma perda quase total da visão. O homem que outrora inspirava temor transformou-se em um idoso frágil e debilitado. Em 2016, após 31 anos de reclusão, sua defesa obteve uma decisão judicial favorável, o benefício da prisão domiciliar. Devido à sua idade avançada e ao estado de saúde delicado, ele trocou a cela por uma residência luxuosa, monitorada por dispositivos eletrônicos em uma área nobre no estado do México. Finalmente, em abril de 2025, após cumprir integralmente sua sentença de 40 anos, Ernesto Fonseca Carrillo recuperou sua liberdade oficial. Aos 94 anos, ele tornou-se perante a lei um homem livre. Mas o mundo que ele deixou para trás já não existia mais, transformado pelas engrenagens que ele mesmo ajudou a colocar em movimento décadas atrás. O cartel de Guadalajara, privado de suas lideranças centrais, desmoronou. Os sucessores que haviam dominado as engrenagens do submundo e os sócios obscuros continuaram no jogo. Este é o verdadeiro e complexo legado de Dom Neto. As diferentes praças ou territórios foram assumidas por antigos subordinados. A estabilidade que o cartel de Guadalajara impunha chegou ao fim. O que se seguiu foi uma disputa intensa e feroz entre essas novas organizações pelo controle das rotas clandestinas. O conflito sistêmico que vemos hoje tem suas raízes diretas na queda deste primeiro grande cartel. Ao tentar eliminar a cabeça da organização, as autoridades acabaram criando uma hidra de múltiplas faces, dando início a uma era de instabilidade que alterou para sempre a face do México. E se você quer entender a fundo a história do homem que se tornou o alvo número 1 dos Estados Unidos, o produtor audacioso de erva que desafiou sistemas inteiros, eu preparei um documentário completo sobre Rafael Caro Quintero. Ele foi o parceiro direto de Dom Neto e o nome que a DEA jurou nunca esquecer. O link para esse vídeo está aparecendo agora na tela. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor as engrenagens do submundo, me ajude a bater a meta de 200 likes e 50 comentários. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!